sou a Karina Barreto, eu sou professora de vocês do curso de Multiresidência e a gente vai estar falando um pouquinho agora sobre o RN, tudo bem? Então, essa aula é um resumo, né, de 2 aulas, que é, na verdade, todos os cuidados que a gente pode ter com o RN. É um resumo rápido para a gente relembrar alguns detalhes importantes. Então, só para a gente pensar e não esquecer que quando a gente pensa num recém-nascido, todo mundo adora, né, aqueles bebês gorduchinhos, fofinhos, mas a gente esquece que eles são seres humanos. Às vezes a gente trata eles de um jeito muito mecânico, porque você faz aquilo todo dia, você trabalha com isso e mexe com isso todo dia. Mas o bebê não, o bebê acabou de nascer e ele nunca, na verdade, nunca nada, né? Ele está aprendendo tudo naquele momento. Então é bem importante que você lembre que ele está aprendendo todos os movimentos, nunca foi tocado antes. Muitas vezes você vai ter o privilégio de tocar nesse bebê primeiro que a mãe dele. Então é importante você pensar o quanto que é importante fazer todos os procedimentos que você vai fazer com muito respeito e dignidade com aquele ser que está ali com você, tá bom? Então, para isso, né, pensando em todo esse respeito e amor e carinho que a gente tem que ter com esse neném, a gente vai pensar, o maior do nosso trabalho como equipe de enfermagem é garantir a segurança desse nascimento. E para garantir a segurança desse nascimento, a gente precisa de algumas coisas. Primeiro é preparo para assistência. O que é o preparo para assistência? É que todo o material e todas as coisas e a equipe esteja de fato preparada para aquele nascimento. O que a gente precisa para isso, então? A gente precisa de uma sala de parto, não necessariamente uma sala de parto, pode ser um outro ambiente, mas que nesse ambiente onde vai acontecer o parto, tenham todos os materiais e uma equipe treinada. O que são todos os materiais que a gente esquece? Às vezes a gente tem, mas na verdade fica faltando alguma coisinha, né? Então a gente tem um bercinho aquecido, a gente tem oxigênio, a gente tem o aspirador, a gente vai ter as cânulas, a gente vai ter o laringo, e são esses instrumentos indispensáveis para o nascimento. A gente tem que ter um laringo, porque esse bebê pode ser que venha a ser entubado. É raro, acontece mais ou menos 1 em cada 100 nascimentos, mas se acontecer, a gente precisa dar a melhor assistência para esse bebê. E aí precisa de um laringo, tudo bem? Uma coisa que é bem importante lembrar é que às vezes a gente tem o bercinho, a gente tem o oxigênio, mas a gente esqueceu de conferir esses materiais. Então é comum a gente esquecer de ligar o bercinho na hora do nascimento, ou às vezes porque aconteceu um nascimento muito rápido e a gente não lembrou de ligar esse bercinho. Então, o bercinho, gente, só serve se ele estiver quente. Se o bercinho não estiver quente, não adianta. A gente precisa ter oxigênio no cilindro de oxigênio, porque a gente esquece de conferir. A gente precisa de um profissional treinado, né? Um profissional que não precisa ser um profissional médico, tá? A gente tem autonomia, sim, para receber com muita qualidade um bebê que está chegando, desde que você tenha o preparo para isso, que você saiba fazer, auxiliar o bebê a respirar nos primeiros momentos de vida e conhecer, na verdade, todo o ciclo de reanimação. Se você conhece, tem domínio, né, e a capacidade para fazer, pode ser um de nós da equipe da enfermagem, que pode ser enfermeiro, obstetriz, enfermeiro obstetra, ou até o técnico de enfermagem, se ele foi treinado. Tudo bem? Então, além disso, a gente vai precisar fazer anamnese com a mãe, que não só precisa ser com a mãe, é um jeito mais geral, mas é com a família. A gente precisa saber dos cuidados como foi esse pré-natal, como foi esse parto, né? Então, se rompeu a bolsa, quanto tempo foi, como que era o líquido amniótico, se ela fez o pré-natal adequado, ela foi às consultas, ela se cuidou, né, fez os tratamentos, se ela precisou de algum tratamento, fez uso de antibiótico, teve infecção urinária. É uma diversidade de coisas que a gente tem que estar atento para poder receber de forma adequada, porque muito da anamnese assim, materna diz para a gente de coisas que a gente prevê antes. Então, se a mãe teve uma infecção urinária, a gente já vai ficar pensando que esse bebê pode ter alguma complicação. Então, a gente tem um olhar mais específico para isso, né? Ou uma bolsa rota, né? Rompeu a bolsa muitas horas, esse bebê pode ter uma infecção. Ou é um bebê muito grande, esse bebê pode ter dificuldade na hora do nascimento e precisar de uma reanimação. Ou é um bebê muito pequeno, que na verdade ele pode sofrer muito por conta das contrações e nascer não muito bem. Então isso prepara a gente para a hora desse nascimento, tá bom?
Tá, esse bebê nasceu, né? E aí, o que que a gente tem que estar atento? A gente tem que estar atento se o bebê chora, respira, tem tônus, como que tá a frequência cardíaca desse bebê. O bebê chorou, tem tônus, tem frequência, maravilha. Esse bebê vai para onde? Se tudo for sim, ele vai para a mãe. O lugar desse bebê é com a mãe, não é com a gente, não é no bercinho aquecido. O contato pele a pele é a melhor coisa, vai aquecer o bebê, né? Vai deixar o bebê na temperatura adequada que ele precisa. Então, a gente vai secar o bebê, colocar ele em contato pele a pele, peladinho. A gente tira a camisola, tira o top da mãe e coloca o bebê. Precisa clampear o cordão de um jeito desesperado? Não precisa, tá? A gente clampeia o cordão de 3 a 5 minutos, que é uma recomendação internacional, porque esse sangue que o bebê vai receber ajuda ele para um monte de coisas. Tem revisões temáticas, estudos grandes, mostrando que isso vai ajudar mais para frente a anemia do bebê, quando criança, na verdade, né? Além de um monte de benefício que a gente tem ainda, que está mostrando cada vez mais, quanto mais estudo a gente tem, melhor mostra que o sangue quando a gente corta muito precoce, o bebê sente falta desse sangue, né? São quase 100 ml que o bebê deixa de receber se a gente faz esse clampeamento imediato. Então, a gente pode esperar esse cordão parar de pulsar. E aí a gente vai deixar o bebê contato pele a pele e ele vai, então, começar a estimular a amamentar. A gente não precisa forçar ele a mamar, mas a gente vai deixar, então, oportunizar ele a poder mamar. E é isso, a gente vai deixar o bebê quentinho e vai deixar o vínculo da família se iniciar, que é lindo de poder assistir. E se a resposta for não, aí a gente entra, né? Então, aí a gente como profissional faz sentido nessa hora. Então, a gente vai iniciar as técnicas de reanimação, a gente vai aquecer, fazer estímulo tátil, auscultar para saber qual que é a frequência cardíaca desse bebê, que vai dar para a gente a direção do que a gente tem que fazer. E se precisar, a gente vai fazer a reanimação, que é na verdade, fazer o VPP, né? Que é aquilo com o ambu, que a gente vai apertar e ambuzar esse neném para ajudar ele a começar a respirar. E o que a gente avalia na hora que o bebê nasce? A gente vai avaliar, que a gente chama de o boletim de Apgar, que é no primeiro minuto de vida, no fim do primeiro minuto de vida, tá? Não é assim que o bebê nasce e com 5 minutos. Isso vai dar pra gente uma diretriz até mais pra frente, para pensar se esse bebê teve algum problema na hora do nascimento. Isso é uma nota importante que a gente também pode dar. Muitas vezes é o pediatra que dá, mas se você estava no momento do parto, você que vai dar, porque é você que estava no primeiro minuto de vida. Então, a gente vai avaliar a frequência cardíaca, esforço respiratório, tônus, irritabilidade e cor. Frequência cardíaca, vocês sabem, né? É o coraçãozinho do bebê que está batendo. O esforço respiratório, ele está respirando? Porque a gente tem que ver movimento, expansão do tórax. Ele está fazendo? Né? Ou ele está mais fraquinho, ele está tentando? Isso vai dar uma nota para a gente. O tônus, ele está assim? Ou ele tá assim? Como que ele tá? Isso diz pra gente a característica se esse bebê tá bem ou não. Ele tá fazendo caretinha, irritado, tentando espirrar, eles espirram, né? Tiram o líquido do parto. E a cor dele, tá? A cor já não é um parâmetro importante para a clínica, mas é importante para o Apgar. É comum o bebê nascer roxo, né? Não é incomum. Agora, ele nascer sem cor nenhuma é pior do que ele tá roxo, né? Mas a gente fica feliz quando ele tá rosa, né? Então, essas coisas a gente vai avaliando. Então, agora a gente vai falar um pouquinho, né? Passou a parte do nascimento, especificamente, a gente vai falar um pouquinho sobre os primeiros cuidados que a equipe da enfermagem vai fazer, que pode ser técnico, auxiliar, enfermeiro, obstetriz ou enfermeira obstetra. É importante lembrar que esses primeiros cuidados a gente vai fazer depois da primeira hora, especificamente, porque na primeira hora de vida é importante que o bebê faça esse vínculo com a mãe, que isso vai auxiliar uma amamentação mais eficaz, manter a temperatura do bebê de um jeito mais estável, ajudar na estabilidade do esforço respiratório que esse bebê tem. Então, é ótimo que ele fique nesse contato pele a pele nessa primeira hora de vida, tá bom? E só depois que a gente vai fazer esses primeiros cuidados. Então, que a gente vai cortar e deixar do tempo adequado o coto, né? Então, 3 centímetros, né? Colocar o clamp, fazer a vitamina K. Essa pode ser feita, de preferência depois da primeira hora, mas pode ser feita enquanto o bebê mama, não necessariamente na primeira hora, mas um pouquinho depois, mas pode ser um pouco antes, de preferência depois.
Então, na coxinha, a gente faz, então, uma injeção de vitamina K. O Credê, de preferência, depois da primeira hora, com certeza, porque é aquelas gotinhas de nitrato de prata que vai irritar bastante o olhinho do bebê, tá bom? Então, é importante que ele faça primeiro esse primeiro vínculo para depois a gente poder cuidar e fazer essa profilaxia com o nitrato de prata. E aí a gente vai fazer as mensurações. Então, depois da primeira hora, a gente pesa, vê o perímetro cefálico, o perímetro torácico, o abdominal, que é importante. Depois a gente vai explicar melhor cada um deles. E o exame físico, né? O exame físico tem que ser feito nas primeiras 12 horas de vida. É muito comum que a gente faça, então, no momento do nascimento, porque o pediatra está lá, ou a gente, que a gente pode estar fazendo como equipe de enfermagem, mas aí, na verdade, é só o enfermeiro, ou a enfermeira obstetra, ou o neonatologia, o enfermeiro neo, né? E aí lembrar sempre céfalo-caudal, mas mais assim, do jeito que a gente anota para ser sistemático, não necessariamente que o exame vai ser feito dessa forma, tá? Então a gente vai olhar esse bebê de uma forma mais integral, vai avaliar o capurro, né? O capurro é para a gente ter ideia da idade que esse bebê tem pela característica que ele está demonstrando. Então, física mesmo, a gente vai avaliar alguns critérios que a gente vai falar melhor na aula específica de exame físico. Então, a gente vai fazer as orientações aos pais, que é o quê? A gente vai orientar os cuidados com a troca de fralda, os cuidados com o coto, o cuidado com a amamentação. A gente vai fazer essa orientação e se também teve alguma alteração nesse exame físico. Então, esse foi o resumo, né? Mais ou menos de tudo que é importante a gente pensar no cuidado com o bebê. E é isso, a gente fica por aqui. Até a próxima.